Pessoal, então agora a gente vai dar sequência ao webinar África. É a primeira edição desse evento. Ele tem o objetivo de mostrar as soluções disponibilizadas aqui na América do Sul para outros países, com grande ênfase nos países africanos, tá? E então, mas como está sendo traduzido para o inglês, né, tradução simultânea, então outros países também estão participando. Então agora a gente vai ter a apresentação da Brenntag com o tema Agentes compatibilizantes para compostos de polipropileno. Então é uma apresentação da Brenntag. Quem vai falar é o Rafael Bringel. Ele já está aqui com a gente. Olá, Simone, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas a gente não está compactando as apresentações para que os conteúdos possam ser trabalhados adequadamente. Então, peço desculpa aí pelo atraso, mas te desejo uma excelente apresentação. Perfeito, muito obrigado, Simone. Pode continuar. Só obrigado. Me avise se você já está enxergando a apresentação, sim, por já gentileza. Estamos. Apresentação. Tá bom? Maravilha. Perfeito, muito obrigado. Imagine. A Brenntag Química, ela é uma distribuidora de produtos químicos. Ela atua em mais de 77 países, então ela tem uma capacidade de fornecimento muito grande. Atuamos com diversas frentes de materiais, né? Hoje aqui nós iremos falar de materiais poliméricos. A gente vai trazer uma solução em aditivo para tornar o polipropileno, que é conhecido como material como uma espécie de commodity, para torná-lo aí um material com melhores propriedades mecânicas, de forma a esse polipropileno fazer frente, né, aos plásticos de engenharia, né? Meu nome é Rafael Bringel, eu sou especialista técnico na Brenntag Química para o mercado de plásticos, espumas e borrachas. Bom, dando início à nossa apresentação, a apresentação ela se dará, né, da seguinte maneira, né? A gente vai fazer uma breve introdução sobre os aditivos, né? Depois a gente passa ali pelos agentes compatibilizantes, uma introdução, e explicamos o mecanismo de atuação destes materiais, né? Apresentaremos a nossa linha de soluções em compatibilizantes e, por fim, as principais aplicações de mercados, e então abriremos para dúvidas, tudo bem? Bom, primeiro, antes de falar de qualquer tipo de aditivo, é muito relevante a gente levantar qual é a importância dos aditivos, né? E quais são as funções destes aditivos, né? Primeiro, os aditivos, eles atuam de forma a auxiliar processos, né? E para o auxílio dos processos de materiais poliméricos como um todo, existem diferentes tipos de aditivos, certo? Como, por exemplo, os antioxidantes, que vão abrir uma janela ali de estabilidade térmica para a produção de diferentes tipos de materiais nas mais variadas condições de processo. Um outro exemplo é a redução de custos, né? Os plásticos, as borrachas, as espumas, elas podem ter uma redução de custos por meio da aditivação ou por meio da utilização de cargas de enchimento, certo? Agora, é muito interessante que essa carga de enchimento tem uma boa interação com a matriz polimérica, certo? De forma que essa carga de enchimento não interfira tanto, né? Não cause uma redução significativa nas propriedades mecânicas dos nossos materiais, né? Então, isso também é um ponto para nós ficarmos atentos, tá? E por último, modificar propriedades, que é o que falaremos hoje, né? Justamente, a gente tem um polipropileno, que é um material conhecido como commodity, com propriedades mecânicas regulares, e a gente consegue melhorar essas propriedades por meio da aditivação, adiciona ali um agente de reforço, que pode ser por meio de um tipo de fibra ou uma carga mineral,
e nós conseguimos potencializar esse benefício, essa adição de um agente de reforço por meio do uso do agente compatibilizante, tudo bem? Então, a função dos aditivos, principalmente, é abrir o leque de aplicações dos materiais, né? Então, por meio da aditivação, você consegue tornar um determinado material que, por característica intrínseca a ele teria apenas algumas determinadas aplicações, você consegue tornar este material aplicável a inimagináveis aplicações, né? Então, essa é a função dos aditivos, né? Os aditivos, eles têm que preencher alguns principais requisitos, né? Primeiro, ele tem que ser eficiente na função. E o que nós entendemos com isso, né? Existem dois diferentes tipos de compatibilizantes, certo? Vai existir o compatibilizante A, onde é necessária uma dosagem alta, por exemplo, 3% em peso de produto, e o compatibilizante B, que com apenas 2%, você faz aquela mesma função e traz os mesmos benefícios. Então, esse compatibilizante B, com menor dosagem, se torna mais eficiente, tudo bem? Ele tem que ser estável no processo. Por exemplo, se eu vou trabalhar, né, com a compatibilização de um polipropileno e uma fibra de vidro, a minha temperatura de processo pode ser alta, chegar ali a 270, 280 graus, ou mais do que isso. Perfeito. Agora, não poderíamos utilizar um compatibilizante de matriz polimérica de polietileno. Por quê? Porque o polietileno pode sofrer uma degradação precoce, uma degradação prévia, já que o polietileno não tem a mesma estabilidade térmica que um polipropileno, tudo bem? Outra questão, o material ele tem que ter uma boa dispersão e uma boa distribuição, né? Então, a gente imagina que um composto de polipropileno com talco, né, muito utilizado na indústria automobilística, ele tem o talco distribuído por toda a sua peça. E o aditivo, para fazer a sua função, ele tem que estar também muito bem disperso e muito bem distribuído, tudo bem? Esse é um dos desafios dos aditivos, né? O aditivo, ele não deve migrar ou migrar de maneira controlada, né? Por exemplo, quando a gente fala de um aditivo, um estabilizante UV, ele tem que realizar a migração porque a atuação dele é na superfície, certo? Totalmente diferente de um aditivo retardante de chama, o anti-chama, né? Por quê? Se o anti-chama ele migra para a superfície, acontece um efeito muito ruim, que é a formação de uma película branca na superfície do material polimérico. E isso não é interessante, né, para as nossas peças, né, para as espumas ou para as borrachas, né, porque vai ter uma camada esbranquiçada na superfície. E uma forma de você controlar essa migração indesejada dos antichamas é justamente por meio da utilização de um agente compatibilizante, tudo bem? E, por último, não deve afetar as propriedades. A gente sabe que é comum a utilização de cargas de enchimento para baratear, reduzir custos, né, de compósitos e tudo mais, mas é necessária também a utilização de um agente compatibilizante, porque você consegue baixar o custo com o uso dessas cargas de enchimento, certo? Dessas cargas minerais, e por meio da utilização de um compatibilizante, você consegue melhorar as propriedades do seu compósito de polipropileno. Bom, dando início aí aos agentes compatibilizantes, fica a pergunta, né? Qual que é a função desses aditivos, né? Eu falei brevemente, mas temos que entender que os agentes compatibilizantes, eles fazem uma ponte. Então, você tem um polipropileno, que é um material apolar, e você tem uma
um agente de reforço, uma carga mineral, de repente um composto anti-chama, né? Que são materiais altamente polares. Então, o que implica isso na nossa compostagem, na nossa produção do material polimérico? Implica que não há interação entre essas duas diferentes fases. Esses materiais não se conversam, certo? E uma forma da gente ter sucesso na utilização desses agentes estranhos ao polipropileno é justamente a utilização do agente compatibilizante, que vai fazer a ponte, a interação, de forma que essas duas diferentes fases se conversem muito bem, né? Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo de como é produzido um agente compatibilizante, né? Um polipropileno, que a gente chama de polipropileno grafitizado com anidrido maleico, né? Ou enxertado, né? Pelo processo de enxertia. Existe a matriz polimérica, que é, no caso, o polipropileno. Aqui temos a estrutura do polipropileno. É adicionado um peróxido nessa formulação. O peróxido vai romper a cadeia do polipropileno, certo? Onde o peróxido rompe a cadeia do polipropileno, há a formação de um radical livre que vai se ligar com uma molécula chamada anidrido maleico. Qual é o X da questão dessa molécula? A molécula, ela tem uma fase apolar na sua estrutura, que tem apenas carbono e hidrogênio, certo? Então, apolar. E existe a sua fase altamente polar, né? Como eu estou indicando aqui, altamente polar devido ao oxigênio que faz parte da sua estrutura. Interessante. Então, o que fizemos aqui? Nós temos um polipropileno que sofreu uma modificação na sua estrutura, que passa de um material apolar para um material polar, certo? Como a gente nota nesse exemplo aqui. Perfeito. Então, imaginamos que essa aqui embaixo é a cadeia do polipropileno. Temos esse grupo pendente aqui, que é o anidrido maleico, tá? Então, tem um polipropileno, o anidrido maleico, e temos uma carga mineral, né? Que pode ser um agente de reforço, que também é polar. E olha que interessante, nós conseguimos ter a interação, certo? A ligação entre essas duas diferentes fases, né? Então, ele acopla, né, esses materiais, essa fase dispersa, que é a carga mineral ou agente de reforço, uma fibra, por exemplo, né? Nós temos esse acoplamento de maneira potencializada, né? E qual é o benefício? Eu trouxe aqui para vocês, são alguns estudos de universidades que trabalharam com os nossos produtos, né? E no lado esquerdo, na figura A, você tem um compósito de polipropileno com fibra de bambu, certo? E você nota que a fibra, ela está como solta aqui da matriz polimérica, né? Não há uma ligação muito boa entre matriz e fibra, né? E agente de reforço, né? Que implica, né? Implica nisso, ó, nesses gaps, nesses espaços vazios que que acontecem devido ao arrancamento da fibra, né? Essa microscopia de varredura, né, que nós chamamos, né, essa análise microscópica, ela foi realizada após um ensaio de tração de um corpo de prova de polipropileno com fibra de bambu. E esse foi o efeito sem a utilização do agente compatibilizante. E olha que interessante, quando nós fazemos o uso do agente compatibilizante, o efeito é totalmente diferente, porque você nota que as fibras, elas estão apresentando o que nós chamamos de
molhamento. Esse é o termo técnico mesmo, né? Para esse tipo de alteração na estrutura, né? Então, esse molhamento implica numa melhor adesão entre polipropileno e fibra de bambu, tudo bem? De forma que você consiga aumentar as propriedades mecânicas do seu material, né? Então, se eu tinha uma resistência à tração, né, uma resistência à flexão do meu material intermediária, você passa a ter uma potencialização, né, um aumento dessas propriedades, por meio, é claro, da utilização do agente compatibilizante. Eu trouxe aqui um outro exemplo muito interessante e muito mais aplicado no mercado, que é a utilização de fibra de vidro, certo? Em um composto de polipropileno, em um material, uma resina de polipropileno. E qual é o efeito? Na figura A e na figura C, nós temos um material sem o uso de agente compatibilizante. Perfeito. E nós notamos que há um arrancamento das fibras, né? Há esses gaps, aqueles espaços vazios, né? Porque mostra que na resistência à tração, na análise, né, na caracterização de resistência à tração, essas fibras foram arrancadas, né? E olha que imagem rica, né? Que imagem interessante. Aqui a fibra, sem o agente compatibilizante, ela parece que fica solta no material polimérico. Parece que não tem uma boa interação entre esses dois materiais. E realmente não tem, né? E o que acontece quando nós utilizamos um agente compatibilizante, né? Acontece isso aqui. Você nota que não há o mesmo número, a mesma densidade de espaços vazios na estrutura desse compósito, tudo bem? E aqui, essa imagem que é muito boa, né? Que mostra justamente aquilo que falamos no slide anterior, que é o molhamento do polipropileno na fibra de vidro, certo? De forma que você faz um molhamento, aumenta a interação entre a fase contínua, que é a matriz de polipropileno, com a fase dispersa, que é a fibra de vidro. Você aumenta de forma que a solicitação mecânica, o esforço mecânico é transferido, né, da matriz de polipropileno para a fibra de vidro. E é claro que a fibra de vidro tem uma resistência mecânica muito maior, né? Por consequência, você potencializa as propriedades mecânicas do seu compósito, né? Então, existem muitas empresas que ainda hoje utilizam polipropileno com fibra de vidro, com fibra de bambu, com pó de madeira, com cargas minerais, sem a utilização de compatibilizantes. Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de análises, algo do tipo, mas as propriedades mecânicas são muito melhoradas por meio da utilização destes aditivos, tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês a linha que nós temos disponíveis de agentes compatibilizantes. Nós temos uma linha muito completa para interação entre polipropileno e mineral filler, que é a carga mineral, né? Ou a glass fiber, que é a fibra de vidro, né? Então, nós temos estes compatibilizantes. Estes compatibilizantes também fazem uma função muito interessante, que é promover a interação entre materiais poliméricos diferentes. Por exemplo, um nylon, que é a poliamida, certo? E o polipropileno. E você também consegue fazer a interação entre esses dois diferentes tipos de materiais. Perfeito. Uma outra aplicação muito utilizada é justamente para os compostos com retardantes de chama. Por quê? Em alguns casos, né, os non-halogen, o free halogen flame retardant, que são os retardantes de chamas livres de halogênios, a utilização em quantidade, né, desses antichamas é muito alta, pode chegar a 50%.
e isso impacta na redução das propriedades mecânicas do nosso material. E o agente compatibilizante atua de forma a melhorar a interação entre esses dois materiais e melhora, assim, as propriedades do mesmo, tudo bem? Na nossa linha, nós temos também compatibilizantes para polietileno de alta densidade, temos também para polietileno linear, modificadores de impacto e modificadores de impacto para materiais estirênicos, né, base estireno, né, para policarbonato, PBT, SAN, ABS e outros, tudo bem? Agora, mais focado aqui na linha de compatibilizantes, né, as informações dos nossos produtos, nós temos produtos funcionalizados com dois tipos de atores, né, de princípios, digamos. Então, temos com base de ácido acrílico e o anidrido maleico, tudo bem? Em diferentes níveis de dosagem ou de princípio ativo, né? E com diferentes reologias, né? Então, por exemplo, Rafael, eu preciso de um material para atuação em extrusão. Neste caso, precisamos de um agente compatibilizante de baixo índice de fluidez, certo? Porque vai auxiliar o seu processo. Ou então, eu preciso de um material para atuação em alto índice de fluidez para o processo de injeção, por exemplo, né, que necessita preencher um molde, uma cavidade muito grande, né? Então, nós temos diferentes tipos de materiais com diferentes, vamos dizer assim, características, né? Bom, falando aqui especificamente sobre o ácido acrílico, o apelo principal desse tipo de compatibilizante é fazer a interação entre o material plástico polimérico com uma parte metálica. Então, por exemplo, eu preciso de um material para fazer a adesão, né, de um filme ou de uma peça plástica com uma parte metálica. Então, você consegue, por meio justamente desse material grafitizado, com ácido acrílico, tudo bem? O nosso provedor, o nosso fornecedor para essa linha de materiais é a S Group, né? Nós, como eu já havia falado no início, a Brentag Química, ela atua com a distribuição de produtos químicos e, neste caso, o nosso parceiro é a S Group, tá? Com uma linha muito completa de antioxidantes, né, para todos os tipos de aplicações, uma linha muito completa também de estabilizantes UV, tá? Absorvedores UV, também para todo o mercado polimérico. Isso nós falamos de plásticos, borrachas e espumas, tudo bem? Temos também a linha Polybond, que é o material que falamos, né, os agentes compatibilizantes, neste caso para as poliolefinas, que são polipropileno e polietileno, tudo bem? E temos a linha de modificadores de impacto, tá? Quais são as principais aplicações desses compatibilizantes? Os compatibilizantes são muito utilizados na linha de automobilística, que faz sempre o uso de compostos com agentes de reforço, por exemplo, a fibra de vidro, tá? E a forma de potencializar estes compostos é justamente a utilização do compatibilizante. Um outro caso é que você pode evitar, quando há o processo de metalização, né, de pintura de peças plásticas, o polipropileno tem que passar por alguns processos, como flambagem, como um outro processo que é processo corona, né? Que você dá um choque de elétrons ali na superfície para que tenha a adesão da tinta, tá? E aí não necessita desses dois processos a mais, você utilizando um agente compatibilizante modifica a polaridade, né, do polipropileno, de forma que ele tenha uma interação com a tinta muito melhor, tudo bem? Outras aplicações também muito interessantes são para o mercado de
fios e cabos, que utilizam uma quantidade de retardante de chama muito alta, né? E tem a sua propriedade mecânica, é claro, derrubada por estes retardantes de chama. E aí, um modo de mitigar esse efeito, de reduzir esse efeito danoso, esse efeito ruim, né, é justamente o uso do compatibilizante. O mesmo efeito se dá para compósitos com pó de madeira, que nós chamamos de Wood Plastic Composites, e aí o uso do agente compatibilizante é muito necessário. E o uso de agente compatibilizante correto, né? Temos diferentes níveis de compatibilizante, então isso é muito interessante. E também as blendas, né, de polietileno, de polipropileno com nylon, com poliamida, que trazem um novo espectro aí, né? Uma gama de aplicações muito interessante, tudo bem? Bom, só para divulgar e compartilhar com vocês a informação, nosso parceiro para essa linha é esse grupo, a L Queiroz. Nós trabalhamos com plastificantes em PVC, com a Dow nós trabalhamos para a linha de espumas, temos todo um portfólio bastante completo ali para o mercado de espumas convencionais, tá? A linha Kraton, nós trabalhamos com os modificadores de SBS, tá? Que estamos trabalhando muito forte com a linha Circular, que hoje à tarde eu vou ter o prazer de falar para vocês também, e a Tronox com dióxido de titânio, para coloração branca, é claro, e a linha Tousa, que é um agente de sinergia para retardantes de chama. É um material muito interessante que faz essa função de supressor de fumaça, reduzir o teor de dosagem de um antichama, mas também aumenta as propriedades mecânicas, né, do material, porque ele em si é um agente de reforço. Então, é um material muito diferenciado e muito interessante que estamos trazendo para o nosso mercado, tá bom? Bom, é isso que eu trouxe para vocês. Espero ter explicado bem aí um pouquinho sobre o mercado de compatibilizantes, né? Aqui está o meu contato, então se houver alguma dúvida, alguma necessidade, pode mandar um e-mail, enviar um WhatsApp, fazer uma ligação. Estou aberto e disponível para qualquer necessidade, tudo bem? Rafael? Sim. Muito obrigada por sua palestra. Muito completa, muito interessante. Nós temos umas perguntas, tá? Sim, por favor. Você mencionou a perda de propriedades mecânicas para fios e cabos e o uso, então, do agente compatibilizante. Qual o ganho de propriedade mecânica? Qual o retorno com o uso do agente compatibilizante? Sim. No mercado de fios e cabos, como a gente, é claro, trabalha com a segurança, né, ali na área de construção civil, é comum a utilização justamente dos retardantes de chama. Mas a gente sabe também que o retardante de chama, ele é um material que não tem uma boa interação com o material polimérico e também, né, o que potencializa essa característica de perda de propriedade é a quantidade de retardantes de chamas que temos que aplicar. O agente compatibilizante melhora a interação entre esses dois materiais de forma a aumentar especificamente resistência à tração, resistência à flexão, módulo de elasticidade, tudo bem? Então são essas três características que são potencializadas com o uso do nosso material. E tem mais uma pergunta. Qual a função do agente compatibilizante no Wood Composite? Qual a função e qual a proporção? Sim. Perfeito. Bom, a função é a seguinte. No Wood Composite é muito comum a exudação, a migração, a perda da parte de madeira. Por quê? Justamente porque ele não tem uma boa interação com o polipropileno, certo? Então, esse material, após um tempo, ou após exposto a intempéries, né, a sol, chuva, ele começa a esfarelar, né, ele tem uma perda ali na superfície. Além disso, você não consegue compactar muito bem esse material.
Então, a mesma coisa, nós ganhamos em resistência à tração, flexão, resistência ao impacto, em algumas vezes nós também ganhamos com o uso do compatibilizante. E a proporção de uso vai depender da proporção de uso do pó de madeira. Se você está utilizando ali 30%, você vai ter que utilizar de agente de reforço cerca de 1 a 1,5%. Se você passa 50% de pó de madeira, você pode passar de 1,5% a 2%. É claro que vai depender do polipropileno utilizado, do resíduo de pó de madeira, e aí a gente consegue trabalhar, né? Mas é esse estudo, e as proporções em dosagens, né, são baixas, tudo bem? Tá ótimo. Maravilhosa a sua apresentação, Rafael, muito didático, muito pontual, respondeu tudo muito bem. Acredito que todos os participantes do evento vão começar a pensar muito mais nos agentes compatibilizantes a partir de agora, com mais informações. O Rafael, como ele mesmo disse, ele estará na parte da tarde, no webinar América Latina. Então, muito obrigada, Rafael, Brentag, todas as distribuídas, por mais uma participação conosco. E te encontramos à tarde, Rafael. Perfeito, obrigado. Até lá. Até.